Bom dia, meninas! Bom dia! Estamos ao vivo. Aí, agora estamos ao vivo. Estou só esperando a Gi entrar aqui, para a gente já começar a nossa live Ai, aqui de hoje. Deixa eu só arrumar aqui tudo, né? Porque tá caindo. Coloquei o carregador aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ah lá, vai cair. tô entrando aqui no A Gi já Insta, entrou peraí. aqui. Deixa eu só colocar tudo direitinho. Aí. Agora foi. Nossa! Bom dia! Bom dia! E o celular aqui tudo caindo. Tá uma beleza. Se Bom, as meninas, deixa eu se só as aumentar meninas, aqui. Pronto. aí, Tá se as me ouvindo meninas se a direitinho? gambiarra, tô, Então, perfeito. Bom dia, gente. Já tem gente entrando por aí. já. Ela tá chegando. Gente, compartilha essa live aqui, ó, para mais amigas, tá? Compartilha aí para mais 5, manda no aviãozinho aí, que hoje o tema tá legal, cara. Hoje o tema, elas já estavam pedindo isso, né, Gi, já semana passada. Sim, não, e assim, eu recebo muita dúvida em relação a low carb, em relação a jejum intermitente, então eu acho que vai ser bem legal, assim, a gente falar um pouco sobre os tipos aí, né, dessas dietas, o que seria melhor para o emagrecimento, qual que funciona mais que a outra, acho que vai quebrar bastante vários mitos aí. Show de bola. Então vamos começar. Eu não sei se você tá ainda com o computador aberto, Gi, eu tô tendo retorno. Eu não sei se eu tô Hum, se é o meu fone. Aí, agora eu não tô é, ouvindo mais. não, então perfeito, não sei também o que eu fiz aqui. Vamos lá. Vamos seguir aqui o negócio. Ó, quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta, vai chegando, vai dando um bom dia, compartilha aqui essa live para a gente conseguir ajudar mais mulheres ainda, que hoje o tema está bem legal. É um tema que vocês pediram, inclusive, na semana passada, e aí a gente trouxe para falar com vocês hoje. Então vamos lá, Gi. Qual é a melhor dieta, então, aí para emagrecer? Bom, então vamos lá. A gente vai falar hoje um pouco sobre low carb e jejum intermitente, que está super em alta e as pessoas realmente tentam, quando a gente pensa em emagrecimento, tentam sempre, né, tá incluindo realmente uma dessas estratégias, acham que tem uma que é melhor do que a outra, ficam em dúvida de qual eu preciso aplicar. Então, quero, antes, né, da gente chegar ao resumo final aí, explicar um pouco sobre cada uma delas. Então, começando pela low carb, que assim, é muito comum a gente ver, né, pessoas quando estão querendo emagrecer, iniciando alguma dieta, buscando retirar carboidrato da alimentação, como se isso fosse, né, a salvação aí realmente, que fosse o que desse de fato o resultado para o emagrecimento. Mas o que eu acho importante antes da gente falar sobre low carb é que assim, tem uma diferença entre low carb e dieta cetogênica. Que dieta cetogênica, aí sim a gente pensa em uma dieta com até 10%, né, do total ali quando a gente pensa nas suas calorias diárias, então vai 2.000 calorias que vai ser sua dieta, dessas 2.000, 10%, né, até 10% seriam de carboidratos. Então é muito reduzido em carboidrato, é realmente muito difícil, tá, de seguir essa dieta, é bem complicado, a adesão, assim, é bem sofrido mesmo. E na verdade essa dieta é muito mais aplicada de forma clínica. Ela é aplicada, por exemplo, para quem tem a epilepsia, no caso, tá? Ela é estudada para condições clínicas, não tem muito a ver com emagrecimento. É lógico que pode ter o emagrecimento por conta dela, mas não é focada nisso. E aí a gente vê a low carb, então, que o que seria? A gente tem a low carb moderada, né? Que daí seria entre 26 a 44% de carboidrato, então dessas calorias totais, de 26 a 44% aí seria de carbo, e a low carb restrita, que seria aí sim de 10 a 25%. Então a gente vê que assim, não é zerar carboidrato, tá? É realmente saber colocar de forma equilibrada e escolher assim carboidratos mais complexos, carboidratos de melhor qualidade. Por si só, isso já vai ajudar bastante a fazer então a low carb. Falando ainda um pouco para quem seria interessante, então, como a gente vai ter esse controle de carboidrato, seria interessante para indivíduos, por exemplo, que têm resistência à insulina, então, assim, que precisam controlar a glicemia, né, açúcar no sangue e tudo mais. Muitas vezes, para quem, né, pacientes que têm SOP, né, síndrome do ovário policístico, né, mulheres que têm, então pode ser interessante, porque, querendo ou não, como você tem um controle ali de carboidratos para esse quadro, é interessante não ficar tendo esses picos, né, de açúcar no sangue. Para quem tem, às vezes, risco de doenças cardíacas e tudo mais, pode ser sim, tá? Interessante. Então,
para a gente entrar um pouco sobre vantagens e desvantagens aí da dieta, a gente vê que a low carb, assim, tem a vantagem que querendo ou não, ela tem muitos estudos que mostram que ela tem um provável aumento ali de saciedade, porque, querendo ou não, quando você reduz carboidrato, você vai ter que estar aumentando proteína, vai ter que estar aumentando gorduras de boa qualidade. E isso, essa proteína e gordura dão muita saciedade. Então, é uma dieta que proporciona, sim, saciedade, tá? E você consegue, por isso, ter também uma melhor adesão. Então, querendo ou não, essa é uma grande vantagem, assim, dela. Como desvantagem, tem realmente essa restrição, por conta dessa restrição de carboidrato e a gente aumentar a gordura, quando a pessoa não sabe fazer direito isso, acontece que ela prioriza gorduras que não são de tão boa qualidade e, querendo ou não, independente da gordura que você escolher, gorduras trazem mais calorias. E isso, quando a gente pensa em emagrecimento, que a base dele, como a gente falou na live passada, quem não assistiu, assista, a base é o déficit calórico, a gente não vai estar fazendo isso. Então, meio que de nada adianta você estar fazendo low carb, você está reduzindo muito carboidrato, se o déficit calórico não está acontecendo, você não vai emagrecer. Querendo ou não também, né? Essa parte de... Muitas vezes, assim, por a gente estar também retirando muito carboidrato, é difícil, assim, essa parte de adesão. Tudo bem que a gente falou em relação à saciedade e tal, né? Que acaba sendo um ponto benéfico. Mas, se você está tirando muito esses alimentos que você gosta, qual que vai ser a sua adesão, né, realmente àquele plano alimentar? Muitas vezes não funciona. Mas independente da gente falar aí de vantagens, tem sim, tá? Pessoas que a gente pode aplicar, tem pessoas que é melhor não. Mas pensando em emagrecimento, o que a gente vê são estudos que comparam as dietas e que mostram que, independente de qual você fizer, tendo essa restrição calórica, tendo esse déficit calórico, você vai emagrecer. Então, tudo bem, tem esses benefícios de, às vezes, ela pode te proporcionar mais saciedade e ser interessante para você nesse sentido. Às vezes, ela não vai te proporcionar, tudo bem, vai estar proporcionando essa saciedade, mas faz muita falta para você o carboidrato, para você pode não ser tão interessante. Ou você está buscando ali um rendimento melhor na atividade física e você não consegue se você não tem energia para praticar essa atividade. Então, assim, tem esses dois lados, esses prós e contras, que a gente precisa pesar quando a gente fala, né, em dietas. A gente precisa ver qual você se adapta melhor. E tem uma pergunta aí que acontece muito, é tipo, Gi, mas por que quando eu faço low carb, quando eu retiro muito carboidrato, por que eu perco peso tão rápido? Uma questão muito grande, assim, do carboidrato é que quando a gente retira ele, a gente perde água. Então, muito desse peso que a gente perdeu não é gordura. Você pode estar perdendo peso, mas não é gordura que você está perdendo, é água. Gordura você vai perder ao longo do tempo, independente de qual dieta você fizer, tendo essa restrição calórica, você vai perder ao longo do tempo. Não é a low carb em si que vai trazer isso. Então, esse já é um ponto muito grande sobre a low carb. Entrando, depois a gente vai tirando as dúvidas de todo mundo, mas só para explicar uma e outra, acho que é legal eu falar aqui rapidinho de cada uma delas. Agora, entrando um pouco então no jejum intermitente, tem alguns protocolos, tá? Eu vejo que muitas pessoas fazem jejum intermitente de forma errada. O jejum intermitente, para ele dar certo, para formar aquela questão de, tipo, ao invés de você usar energia tipo açúcar, você glicose e tudo mais, você vai usar corpos cetônicos, enfim, não vou entrar tanto nessa questão. Mas o que acontece é que muitas pessoas fazem jejum intermitente de forma errada e não adianta nada. Então, o que eu vou falar aqui são protocolos, né, exemplos de protocolos que funcionam. Por exemplo, tem de 20 a 24 horas aí de jejum em dias alternados. Tem gente que faz, tipo, jejum em um dia, o outro come. Jejum em um dia e o outro come. O que eu acho um grande sofrimento, mas é um protocolo de jejum. Tem o jejum de 5x2, então 5 dias de restrição calórica leve, então até 30% ali de calorias, e 2 dias de restrição severa, até 15% das suas necessidades então totais. Então tem também esse tipo, e tem também o mais comum deles, que é o de 16x8, né, que é o mais comum, que são 16 horas de jejum para 8 horas de alimentação. E essa janela, inclusive, né, de jejum, a gente pode utilizar muito no período noturno, que acaba sendo mais fácil, né? Então, como são 16 horas de jejum, a gente pega uma boa parte, metade ali acaba sendo você dormindo. Então, acaba sendo interessante. Agora, entrando também nessa parte de benefícios, de prós e contras, acontece que, assim, o jejum intermitente, de fato, ele promove um pequeno estresse ali para o seu corpo. Estresse não é no sentido só de estresse mental ali, tá? É fisiológico mesmo. Ele provoca um estresse que, querendo ou não,
nossa, não tô comendo. Seu corpo entende isso como uma forma de ataque ali, de estresse. E esse estresse, nosso corpo, ele sempre busca se adaptar, né? Então, ele busca sempre trazer você para um equilíbrio, que a gente chama de homeostase, né? Então, para ele trazer você para essa adaptação, acontecem muitas melhoras, assim, né, por conta do jejum intermitente. Então, tem benefícios, sim, por conta desse estresse, que é melhora desse estresse oxidativo. Então, ele teria uma ação mais antioxidante, que seria visto como benéfico para envelhecimento, longevidade. Então, acaba, sim, tendo esses benefícios. Tem uma melhora também da sensibilidade à insulina, né? Então, pessoas também que querem fazer esse controle aí de picos ali de glicose, assim, é interessante também. Tem relação com melhora de perfil lipídico, que seria então de colesterol, triglicéridos e tudo mais. Tem até melhora de cognição, enfim. Mas, quando a gente compara, não tem muito estudo que compare, tipo, atividade física com o jejum intermitente, qual que seria melhor? Não tem. Mas a gente olhando pontualmente esses benefícios do jejum e olhando os benefícios, por exemplo, que a atividade física proporciona, que é também melhora da sensibilidade à insulina, também essas questões de estresse oxidativo, de longevidade. Então, eu acho que vale a gente pesar na balança. Tudo bem, o jejum intermitente traz grandes benefícios, mas será que você não tem também esses benefícios de outra forma? Você fazendo dietas, melhorando a qualidade da sua alimentação, fazendo atividade física, você também não vai ter esses benefícios? Então, pesar realmente, colocar ali na balança o que funciona, o que não funciona. Quando a gente pensa em emagrecimento, então, né, a gente mostrou um pouco desses... até falando um pouco dos contras, né, de jejum intermitente, alguns estudos mais recentes estão trazendo, assim, que jejuns prolongados, acima de 20 horas, por exemplo, eles trazem também, um estresse muito grande, então traz esse aumento de cortisol, e querendo ou não, cortisol vai influenciar na sua imunidade, que é um hormônio também do estresse, tá muito relacionado até com ganho de peso, enfim. Então, tem também esse outro lado contra. E que olhando agora então um pouco mais para emagrecimento, tudo bem, vai ter, né, tem certos benefícios, mas que a gente conseguiria talvez esses benefícios também de outra forma. E o que a gente vê, tem até um estudo que mostra, comparando ali, né, algumas dietas, e que mostra que tem benefícios sim, mas que não é superior a nenhuma outra dieta. Ou seja, low carb tem seus benefícios? Tem. Jejum tem seus benefícios? Tem. Porém, também tem seus lados contra, seus efeitos adversos, e o que vai te dar o resultado final realmente é essa restrição calórica que os dois proporcionam. No jejum, você está reduzindo a sua janela de tempo ali de alimentação, então, querendo ou não, é mais fácil de talvez você reduzir essas calorias. Se você compensar em outro momento, não vai funcionar. Mas se você está trazendo realmente essas restrições calóricas, esse déficit calórico, você vai emagrecer. E no low carb é a mesma coisa, você está retirando o carboidrato, você está reduzindo também as calorias, se você souber fazer isso de forma equilibrada. Ou seja, de ambas as formas você consegue ter sim o emagrecimento. Mas o que vai definir de fato os seus resultados a longo prazo é a sua adesão. Se você não se adapta bem ao jejum intermitente, você não vai conseguir seguir a longo prazo, você não vai fazer muitas vezes de forma adequada e você não vai emagrecer. Mesma coisa com a low carb, você pode não se adaptar e não emagrecer. Então, não tem melhor dieta, é realmente a que você se adapta melhor, é entender o que o seu corpo tá te mostrando, te sinalizando ali. Muito legal, Gi. E acho que entra muito também no que a gente falou na live passada, que às vezes a gente também não precisa sofrer. Esses tipos de dietas, elas remetem um pouco mais ao sofrimento. Tem uma restrição maior de caloria, né? Às vezes o corpo não se adequa legal, não se adapta legal, e às vezes a gente quer insistir numa coisa que para nós não está funcionando. Às vezes a gente vê uma amiga, uma colega que conseguiu emagrecer fazendo um jejum intermitente, fazendo uma low carb, e aí ela porque quer fazer aquilo porque a amiga conseguiu. Só que não encaixa para ela, e ela não entende isso, aí ela fica sofrendo, né, com essa questão, não, eu quero porque essa é a melhor forma de obter um resultado rápido, e eu acho que esse é um dos grandes problemas também da maioria da mulherada, que fica nessa constante de eu quero um resultado rápido, não pensa no longo prazo, aí tenta entrar nesses tipos de dietas que podem ter até mais, de certa forma, por ela não saber aplicar essa estratégia, que são estratégias boas, mas por ela não saber aplicar, por não encaixar e enquadrar isso na rotina dela, às vezes ela acaba tendo até efeito, né, pior, efeito negativo.
E entrando um pouco nisso, o que essas duas dietas, a gente sabe, você já falou, pô, elas dão resultado, são estratégias legais, se você tem viu que funcionou para você, tem alguém aí uma nutricionista que falou, não, essa estratégia dá para você colocar aqui, né, você também não vai pegar, vou fazer o jejum aqui do Google, que o Google passou aqui, né, mas quando você pensa em tentar fazer jejum, ou a low carb, nesse pensamento de querer emagrecer, o que você acha que assim, por que essas dietas, o que elas têm em comum que fazem com que a mulherada consiga emagrecer? Em comum entre elas seria realmente a restrição calórica que elas proporcionam. Então, tem esses benefícios, né, que a gente comentou de cada uma delas, tem prós e contras de cada uma delas, mas o que de fato favorece, então, esse emagrecimento, que no final vai proporcionar esse emagrecimento, é porque sim, elas proporcionam esse déficit calórico. Você vai estar comendo menos do que você gasta. Então, nisso do jejum, de estar reduzindo a janela de alimentação, você por si só, né, automaticamente você reduz ali as calorias que você está ingerindo. Se você compensar nas horas que você for se alimentar, de nada vai adiantar, você não vai emagrecer. Se você tiver que consumir 2.000 calorias, só que nessa janela de alimentação você consome 2.400, não vai emagrecer. Mesma coisa com a low carb, se você reduz realmente, você está conseguindo reduzir por reduzir carboidrato, você está fazendo de forma equilibrada e está conseguindo manter esse déficit calórico, você vai emagrecer. Se você tiver, é muito difícil, não consigo retirar carboidrato, retiro durante o dia todo, aí no final do dia ataca a geladeira e come tudo, pronto, não vai emagrecer também. Então não funciona. O que funciona realmente, o que tem em comum para funcionar nas duas é o déficit calórico que elas proporcionam. Legal, Gi. E você tocou num ponto importante, porque às vezes as mulheres pensam, então eu só vou emagrecer com jejum intermitente, eu só vou emagrecer com low carb, mas eu queria, assim, que você trouxesse alguns exemplos de alunas suas ou alunas do SECA, né, que são suas alunas também dentro do programa, o que você aplicou com elas? Porque, assim, as meninas, né, a gente sempre faz desafios e eu nunca vi você passando dieta para elas de jejum e de low carb, só que cada vez que a gente faz desafios, cada vez mais a mulherada tem incríveis resultados, assim, a gente vê, né, se a galera que segue a gente no Insta vê o destaque lá, tem incríveis resultados. Só nesse último desafio a gente formou 6 faixas pretas. O que isso significa? São alunas que chegaram no objetivo delas, elas queriam emagrecer X quilos e elas conseguiram. Mas elas não fizeram nada desse tipo de dieta. Bom, pelo menos eu não vi, agora eu queria que você falasse. O que você aprontou com elas? Foi isso mesmo ou eu fiquei doida? Então, o que foi muito importante, assim, no SECA, a gente passou, né, um cardápio muito qualitativo, então, que por si só também já vai proporcionar saciedade e tudo mais, e que só de fazer isso, só de melhorar a qualidade da alimentação, escolher alimentos de melhor qualidade e tudo mais, a gente já consegue ter uma densidade calórica nessa dieta muito mais baixa. Querendo ou não, isso já proporciona, né, facilmente esse déficit calórico. Lógico que, né, tem, enfim, coisas específicas ali para fazer sempre, mas olhando de forma geral, isso já aconteceu por si só. E a gente não retirou o carboidrato delas. Tem carboidrato na alimentação, elas não fizeram jejum e mesmo assim tiveram excelentes resultados. Não dava para a gente tirar carboidrato também total, elas estavam num processo que assim, precisava melhorar muitas coisas antes de pensar em uma estratégia específica. Você tem que ainda melhorar muito a qualidade da alimentação. De nada adianta, tudo bem, eu vou fazer o low carb, mas estou escolhendo alimentos de má qualidade, que não vão proporcionar essa saciedade que a gente estava falando, que não vão favorecer esse emagrecimento. Inclusive, elas começaram a fazer atividade física por conta do SECA, então estão treinando, precisam de energia para esse bom rendimento do treino. De nada adianta a gente jogar lá para baixo o rendimento delas, elas não terem força para treinar, e aí não vão ter uma qualidade boa também de emagrecimento. Então, meio que a conta não fecha. Então, assim, é muito importante a gente ver que sim, dá para emagrecer sem low carb, sim, dá para emagrecer sem jejum intermitente. Elas são estratégias válidas? São, mas não são as únicas estratégias. Então, realmente, assim, a gente viu no SECA que elas tiveram excelentes resultados sem fazer isso. Nossa, muito legal. E esse exemplo que você está dando é um exemplo que eu dou também para as meninas na questão do exercício, porque às vezes elas querem chegar e já fazer o burpee com salto carpado, né? Igual eu faço os burpees já arrebentando, mas não precisa, faz o básico que você sabe fazer, substitui os exercícios, aí vai para uma estratégia depois um pouco mais pesado, um pouco mais difícil e tudo mais. Então, isso que você falou é muito importante, né? Faz a base primeiro, gente, depois queiram aplicar esses tipos de estratégia. Principalmente, né, se ela tá vendo
vendo que ela tá aplicando uma estratégia que para ela não tá funcionando, não tá dando certo. Então, não fica dando murro em ponta de faca. E aí, trazendo essa parte que você falou que as meninas não precisaram cortar carboidrato, elas conseguiram ter super resultado, elas não fizeram, né, jejum intermitente. O que você falaria para essa galera que está assistindo aqui a gente sobre essa questão? Ah, mas o carboidrato, se eu comer carboidrato, não vai engordar, Gi? Beleza, você falou que as meninas do Seca não comeram carboidrato, elas não engordaram, mas será que eu não vou? Eu acho que se eu comer carboidrato, eu vou engordar. Ou então, mas para eu queimar gordura não é só o jejum? É só o jejum que queima gordura. E aí, o que você falaria aí para essa galera? Olha, quando você tem esse déficit calórico, independente de ter carboidrato ou não na sua dieta, você vai emagrecer, você está fazendo o déficit calórico, você está favorecendo esse emagrecimento. Então, não, carboidrato não engorda se você sabe colocar os carboidratos de boa qualidade, se você sabe fazer as combinações corretas, se você sabe incluir ele de uma forma ok ali na sua alimentação, pronto. Eles são importantes também, não adianta a gente, como até a gente estava falando, não é dieta cetogênica, não é zero carboidrato, é low carb que também seria, tá? Então, mesmo que você reduza um pouco desses carboidratos, mesmo assim você não pode zerar, eles são importantes para você. Então, isso já é importante sobre o low carb, e sim, sobre emagrecimento, e de qualquer forma, independente aí de qual dieta você escolher, você tem esse déficit calórico, você vai emagrecer. Lógico que uma só pessoa, a gente consegue também, às vezes, por exemplo, as meninas do SECA, a gente colocou, então, não é low carb, não é jejum intermitente, e mesmo assim elas emagreceram, porque estão melhorando a qualidade da alimentação, fazendo melhores combinações, fazendo esse déficit calórico, deixando tudo mais propício ali para o emagrecimento. Se em certo momento começar a ter uma estagnação, o que é normal, porque como a gente falou, o corpo realmente busca essa adaptação, essa homeostase, né, esse equilíbrio, querendo ou não, em certos momentos ali da vida, você vai ter que realmente mudar, adaptar, e aí sim, às vezes essas estratégias são válidas, tá? Mas não que sejam as únicas estratégias, e não que se você não fizer elas, você então vai engordar. Então é realmente saber, de acordo com o que você tá fazendo hoje, melhorar aos poucos, sabe? Não é pensar a melhor estratégia porque a minha amiga fez, deu super certo, então para mim vai dar também. Às vezes a sua amiga se dá super bem com o low carb. Às vezes a sua amiga consegue super fazer um jejum intermitente, se adapta muito bem. Então, a gente não sabe o que está acontecendo ali do outro lado, qual é a fisiologia daquela pessoa. Então, tem até uma questão sobre pessoas que têm, por exemplo, uma resistência insulínica maior, que tem a circunferência da cintura, né, por conta de riscos, de ter aumento de risco cardiovascular e tudo mais. Pode ser mais interessante para essas pessoas, por exemplo, a low carb. E às vezes você não se encaixa dentro dessas pessoas. Então, assim, tem muitos tipos de aplicação da dieta, e não necessariamente ela é a sua única resposta. Nossa, muito bom, Gi. E assim, acho que isso casa também muito com aquilo que você falou. O carboidrato tem água. Quando eu paro de fazer, né, eu corto o carboidrato da minha refeição, não necessariamente eu estou perdendo gordura, eu estou perdendo a água que ali continha naquele, né, nesse carboidrato. E isso está muito ligado, Gi, às mulheres que falam assim, eu emagreci. Mas elas nem sabem o que é emagrecer. Elas, na verdade, perderam peso quando elas fizeram esse tipo de dieta, restringiram, né, o carboidrato, fizeram jejum intermitente, aí sobe na balança, vê que o número mudou. Mas eu falo que o raio-x, de fato, para saber o que tem ali dentro do corpo dela, ela não soube, porque a balança não fala. Né, a balança só vai falar o peso total. E isso é uma mega enganação, né, Gi? Porque daí ela se frustra achando, eu emagreci, quando na verdade ela perdeu massa muscular, ela só perdeu água, se iludiu, coitada, se iludiu, frustrou, ficou chateada, a barriga continuou ali, e aí essa mulher, coitada, fica ainda mais desesperada. Então isso que você tá falando, cara, é muito bom que tá abrindo a cabeça da mulherada aí. Gente, anota o que a gente estiver falando aqui, porque ela tá dando uma aula aqui para vocês. E aí, Gi, pensando nisso tudo, o que você falaria, assim, por exemplo, se ela está aqui assistindo a gente, ela já pegou as suas dicas, mas às vezes ela vai aplicar errado, que ela não entendeu ainda. Então, assim, explica um jeito que seria errado para ela já descartar isso da vida dela, para ela já começar a aplicar isso sem ter esse negócio de, não, a Gi falou que isso aqui é errado, então eu não vou fazer.
Bom, então, para começar, a gente primeiro tem que respeitar as nossas individualidades. Você entender o que seu corpo precisa é um grande caminho, tá? Então, eu sei, por exemplo, que, nossa, eu não funciono bem com jejum. Se eu fizer jejum, não consigo me dar aquele desespero depois de comer, favorece muito uma compulsão alimentar depois, então não tem por que eu estar aplicando isso em mim. Então, primeiro, sobre jejum, se você quer de fato fazer, é você entender que tudo bem, você vai ter que fazer de uma forma correta, tá? Então, colocar as estratégias certas para estar fazendo ele e, ao mesmo tempo, assim, não compensar, então, na sua janela de alimentação, você não vai poder compensar. Mesma coisa com o low carb. Não é cortar carboidrato, é você reduzir e saber colocar as combinações certas nos momentos certos, saber distribuir isso na sua alimentação. De nada adianta você sair cortando carboidrato da sua cabeça, tá? Eu vou sair cortando, então, tipo, sei lá, as frutas. Tem muita gente que corta fruta na alimentação. Gente, fruta é tão importante quanto qualquer... enfim, tem vitamina, tem mineral, tem fibra. Isso vai proporcionar também a sua saciedade. Então, você tirar isso é muito ruim, sabe? Então, só sair tirando um monte de coisa sem saber o que tá fazendo, eu acho muito errado. Não vai dar certo. E é o que a gente vê das pessoas que tentam e não conseguem. Dieta não é para ser sofrida. Dieta é para ser algo mais simples possível, é para ter alimentos que você goste, para a gente conseguir encaixar de uma forma legal aí para você. Lógico, a gente vai levar em consideração, então, o que você se adapta melhor, a gente vai levar isso em consideração para ter ali no seu plano, tudo mais. Mas se é uma coisa que você não se adapta bem, não adianta a gente ficar ali forçando um negócio, porque querendo ou não, realmente é muito sofrido você muitas vezes tirar os alimentos que você gosta. A longo prazo isso não vai funcionar. Então, respeitar um pouco dessas suas necessidades mesmo, olhar um pouco mais para si do que ficar só se comparando com os outros que tiveram resultados. Você não sabe como ele chegou ali e como ele se adaptou para estar ali também. Nossa, perfeito. E aí, vamos deixar assim um jeito certo para ela fazer, já seguido talvez de um passo que ela precisa aplicar. Manda ver aí. Bom, então, realmente, assim, eu levaria as suas necessidades, tá, em consideração, já entrando até, assim, alguns passos para aplicar em si mesmo. O que eu falaria é, assim, não siga uma dieta pronta, não siga a dieta do seu amigo, a dieta do vizinho, a dieta da blogueira que fez e deu super certo. Não se baseie nesses resultados para fazer o seu cardápio, sabe? Cada um tem as suas próprias questões, e a gente tem que sim levar isso em consideração. Então, comece hoje com o que você tem ali, né, para você. Então, poxa, eu vejo que eu consigo mudar a qualidade de muitos carboidratos. Antes de tirar o carboidrato, vê se você não pode melhorar a qualidade deles, não fazer melhores escolhas. Carboidratos mais complexos, evitar muitos industrializados, processados, fazer melhores combinações que proporcionem bastante saciedade. E a gente fala isso, tem muito conteúdo até no meu Instagram para você tirar também disso, sabe? A gente vê que algumas pessoas ficam muito perdidas porque não tem, às vezes, um cardápio. Tudo bem, eu sei que é muito importante ter um cardápio certinho, as meninas do Seca têm um cardápio, isso ajuda muito, mas, ao mesmo tempo, assim, começa com o que você pode, tira essas informações, traz essas informações e vai melhorando a qualidade da sua alimentação aos poucos. Melhore os seus hábitos, olha como você tá e vai melhorando aos pouquinhos, né? Entra também em contato com esses sinais que o seu corpo te dá. Poxa, eu tô vendo que tá sendo horrível fazer o jejum, não tá dando certo, eu tô compensando depois. Então, por que você tá tocando tanto nessa tecla? Pense em outra estratégia que funciona melhor para você. Então, eu diria isso assim como um pequeno passo para você já inserir a partir de hoje aí na sua rotina. Desapega, hashtag da live de hoje. Desapega do que não tá funcionando, do que não tá dando certo. Recado da Gi aí para vocês. Gi, foi muito massa, assim, acho que tem algumas perguntinhas aqui pra gente responder. Galera, quem tiver pergunta, tá, pra Gi também, enquanto eu estiver fazendo as perguntas aqui para ela, vai escrevendo aqui embaixo, que daí eu já trago aqui também para que ela possa responder e ninguém ficar sem resposta, tá? Então, vamos lá. A Ana disse assim, ó, a Ana lá no YouTube, ela falou, ó, tem muita opinião desencontrada por aí. Alguns dizem que o jejum é bom na menopausa e outros dizem que ele é maléfico. O jejum ajuda a regular os hormônios? Bom, como o jejum tem essa questão, como a gente falou, de benefícios em relação à parte de insulina, a parte de melhora antioxidante, assim, né, de estresse oxidativo, pensando até em envelhecimento, longevidade,
poderia sim, tá, ser benéfico, mas como eu falei, você consegue também esses benefícios de outra forma, então não necessariamente ele é o seu único ponto-chave para, tipo, então, menopausa é jejum intermitente que tem que fazer. Não, tem muitas estratégias, inclusive alimentares mesmo, nutricionais, que a gente pode estar aplicando, que ajudam até em sintomas de menopausa, que favorecem essa questão antioxidante. Então, assim, é mais de você encontrar essas estratégias pontuais do que tá buscando a dieta em si que vai te favorecer isso, tá? Porque tem muitas possibilidades. Muito bom. Ó, a Magna aqui no Instagram, ela perguntou assim, ó, mulher na fase da menopausa, tem algum diferencial, né, nessa proposta aqui da nossa live? Calma, não entendi a pergunta, repete, por favor. Mulher na fase da menopausa tem algum diferencial? Assim, por exemplo, para fazer jejum intermitente ou low carb, vai ser bom ou ruim para ela? Ou é a mesma coisa que de mulheres que não estão na menopausa? Não, vai ser a mesma coisa, é isso, assim, a estratégia vai depender muito de como você se adapta para a gente, tem lados benéficos na low carb e no jejum intermitente, mas pensando assim na menopausa, os benefícios que trazem, né, dessas duas dietas, são benefícios que a gente consegue com estratégias nutricionais, independente da dieta que você faça, a gente aplicar e você ter benefícios com isso, tá? Então, isso vai ser muito importante. Traçar as estratégias melhores que funcionam para você. Então, a gente vê que mulheres na menopausa tem muito essa questão de calor intenso, tem muitas vezes até uma questão alimentar mesmo de compulsão, tem vários fatores ali que influenciam, assim, né, nessa questão de menopausa e que com estratégias nutricionais a gente consegue modular isso muito bem. Não necessariamente a única resposta é o jejum ou a low carb. Muito bom. E a Mariane também, acho que dá tempo de responder mais essa. A Mariane aqui no Insta, ela também perguntou, ó, eu consigo fazer jejum de muitas horas, né? Mas na janela eu acabo comendo alimentos muito calóricos e eu não sei se eu continuo com um jejum intermitente ou se eu começo a me alimentar de manhã normalmente. Qual seria a sua dica para ela? Eu acho que é isso, assim, a resposta tá nisso que a gente estava falando aqui. Se você não está se adaptando bem a ela, se você acaba compensando muito depois, tem até alguns estudos que mostram, tudo bem, tem essa questão às vezes de saciedade e tudo mais, mas para pessoas que têm uma certa propensão a ter essa compulsão assim depois, não funciona o jejum, tá? Então, se você sente que você acaba compensando sempre depois, às vezes o jejum não é para você. Ou, às vezes, da forma como você está fazendo, não está aplicando da forma correta. Eu não sei quantas horas de jejum você está fazendo, quais alimentos você está incluindo quando você quebra esse jejum, se são alimentos que favorecem sua saciedade. Então, a gente tem que pensar também nas estratégias que você está colocando, que você está aplicando, né? Os alimentos que você está colocando. Então, talvez você não se adapte tão bem a ele, mas talvez também as escolhas alimentares e a forma como você está colocando isso também não seja mais adequado para você. Muito legal. E assim, a gente teve várias meninas aqui falando, Gi, amei, obrigada por compartilhar seus conhecimentos, tanta coisa boa, a live foi maravilhosa, conteúdo relevante. As meninas, a Maitê falou que está encantada com o plano que você montou para ela, porque foi adaptado real para a realidade dela e foi o Seca 30 que abriu os caminhos. Ai, que legal. Bom. E a gente tem mais uma última pergunta aqui que acho que dá tempo da gente responder, que é o seguinte, a Ana também falou assim, ó, eu tenho muitas amigas que fazem o jejum e o low carb combinado, como se fosse um combo, né? Então ela perguntou, isso aqui é um combo bom? O jejum em si, eu sei, eu não tenho problema em fazer, mas eu fico na dúvida se é bom ou não para ela. Olha, eu diria que assim, talvez esteja bem sofrido essa dieta, não sei como que essa pessoa está se adaptando, enfim, a isso. A gente teria até que ver assim, quais são as questões ali do outro lado para ela estar aplicando isso. Então, se tem algum motivo, às vezes, específico para isso, até pode ser que realmente funcione ali para ela. Mas, sinceramente, pode ser que, assim, ela caia muito a energia dela, caia muito essa questão, às vezes, até de compulsão, realmente, por ter muito falta ali de nutriente, querendo ou não, assim, tudo bem, você não pode compensar na janela alimentar todas as calorias, mas você tem que dar o suporte nutricional suficiente para você se manter saudável, e não é nem só questão de emagrecimento. A gente vê que com o jejum, às vezes é muito difícil de você bater a quantidade de vitaminas, de minerais, de fibras, é muito difícil também. Então, dependendo de como você está tirando isso,
pode estar também influenciando em questão intestinal, em questão de, sei lá, cabelo caindo, sei lá, são muitas coisinhas que a gente tem que avaliar um pouco mais individualmente o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, dependendo da forma que ela está fazendo, tá ok, mas dependendo não tá. Então, vai depender muito de como ela está fazendo mesmo. Nossa, muito legal, Gi. Acho que sim, foi vários esclarecimentos. As meninas acho que também entenderam bastante sobre essa questão. A gente não demoniza, né, aqui dentro do SECA essa questão de estratégias alimentares, mas a gente sabe que é bom ressaltar que não precisa desse sofrimento. E já pegando esse gancho que a gente viu que não precisa sofrer com questão de jejum ou low carb, na semana que vem, né, na sexta que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre como emagrecer sem passar fome, né, como perder a barriga sem passar fome, que às vezes a mulherada acha que para conseguir perder a barriga, ela vai ter que parar de comer, viver de água e vento, né? Então é isso que a gente vai falar também na próxima live. E lembrando, meninas, quem tá aqui, né, tá assistindo a gente, tá acontecendo, essas semanas que nós estamos fazendo aqui são semanas de aquecimento para o nosso super evento da Semana Barriga dos Sonhos. Então, se vocês ainda não se inscreveram, o link está na bio aqui do perfil do Seca 30, ou então vocês podem acessar direto, tem um link lá na bio da Gi também, ou então é só entrar no www.seca30.com.br/barriga, tem muita novidade que vem por aí, nós estamos preparando um material bem legal para vocês sobre essas estratégias, do que vocês precisam fazer em relação a exercício físico e a parte alimentar, para você encaixar isso na sua rotina para conseguir emagrecer e perder a barriga. Então, quem ainda não fez inscrição, corre lá fazer, agita aqui com a gente fazendo essas super lives, e vai ter ainda mais treino semana que vem, segunda-feira, às 7 da manhã, tem treino de novo. Então, corre lá fazer essa inscrição, e eu espero vocês. Gi, obrigada por mais essa live, estou ansiosa aqui para a nossa próxima live na sexta que vem, falando sobre como perder a barriga e emagrecer aí sem passar fome. E se as meninas tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aonde que elas podem fazer as perguntas para você? Bom, vamos lá então. 2 avisos aí. O primeiro é quem não assistiu a live completa, assista, porque logo no início a gente falou de prós e contras, né, da low carb e do jejum intermitente. Tem os benefícios, mas tem também os efeitos adversos, e a gente explicou como esse emagrecimento, como no fim elas proporcionam esse emagrecimento, né, e qual dieta seria melhor, tudo mais. Então assista desde o começo. E para quem quer tirar dúvidas, né, em relação a tudo isso que a gente falou, eu vou abrir agora, saindo daqui, eu vou abrir caixinha de perguntas no meu Instagram, então corre lá, faça a sua pergunta que eu vou responder todas, tá, hoje. Então faça a sua pergunta por lá. E o terceiro aviso é isso que a Bia já falou, toda sexta-feira às 9h30 a gente está aqui com novos temas, novos assuntos para tirar muitas dúvidas aí de vocês. Então espero que tenha ajudado, e a gente se encontra sexta que vem. Show, é isso aí, gente. Obrigada, Gi, obrigada, meninas, e a gente se vê, então, na próxima sexta-feira. Um beijo. Obrigada, tchau, tchau. gente. A gente se vê. Beijo.